É isso, pessoal. Então, vamos lá, até que enfim, mas foi bom que entrou Sim. outros alunos. Nós estamos aí com certinho. 57 alunos, tá? Embora já tenha os primeiros acessos, tá? Já tiveram alguns alunos que enviaram mensagens pelo Correio Tec, e mais uma vez, relembrando vocês do segundo módulo, tá? A nossa comunicação oficial é pelo Correio Tec. Nós fizemos, eu, inclusive, se tiver alguém aqui da turma EUK, eu fiz um grupo de WhatsApp, tá? Inclusive, eu mandei um Correio Tec avisando que seria feito esse grupo de WhatsApp, pelo fato de ser professora de TCC, e é uma situação mais delicada, de um acompanhamento. Inclusive, eu sou a professora madrinha dessa turma. O que é a professora madrinha? Ou padrinho da turma? É aquele professor que vai estar fazendo uma busca mais próxima do aluno ali, as atividades que não foram feitas. Então, a gente sempre está ali, fala, fulano, você não fez essa atividade, não fez isso e aquilo, tá? Para essa proximidade. Os meus horários de mediação é manhã e noite, tá bom? À tarde eu trabalho no Senai, então, se às vezes manda alguma mensagem ali eu não responder, é devido a isso daí, tá bom? No ensino de aprendizagem, nós temos os professores mediadores especialistas, cada professora que tem uma matéria específica, tá? Que já vem acompanhando, eu já fui professora, provavelmente, de alguns alunos que estão no segundo módulo de ética, como eu havia falado. Nós temos a nossa coordenadora de curso, que é a professora Ana Paula, creio que ela já deve ter conversado, ela sempre está mandando avisos lá no quadro de avisos, ela sempre está mandando aviso para vocês, muito importante, inclusive, isso, a visualização do Correio Tec e do quadro de avisos. Nós temos muitas questões, o aluno manda perguntas, professora, como faz isso e aquilo? Porque, às vezes, ele não viu certinho ali o quadro de avisos, tá? O professor de apoio presencial do polo, cada aluno aqui tem um polo onde ele vai fazer os exames presenciais, e ali tem um professor de apoio. E a secretaria acadêmica, que é para estar resolvendo ali toda a questão de emissão de certificados, documentos acadêmicos e outras coisas, tá bom? Mas o contato mais, assim, é entre o coordenador de curso e os professores. Perfil do aluno EAD, né? EAD não é fácil, né, gente? Vocês que estão fazendo, eu já fiz curso EAD, nós sabemos que tem que ter uma disciplina, precisa ser proativo, autônomo, responsável. Inclusive, vou ser sincera para vocês, quando eu fiz o meu primeiro curso EAD, eu demorei para ter essa responsabilidade, que é o quê? O calendário. Está colocando ali quais os dias das atividades. Porque na correria, quem faz curso EAD é porque não tem tempo. Tem outros afazeres. Está conciliando um trabalho com o curso, assim por diante. Então, tem que ter essa necessidade de algo para estar guiando, para estar verificando ali os dias das entregas, né? Ser criativo, colaborativo, reflexivo, dinâmico também, porque nos nossos encontros síncronos tem toda uma dinâmica, cada professor pode trabalhar de uma forma. Então, este é o perfil. E como vocês estão no segundo módulo, vocês já tiraram isso. Se venceram o primeiro módulo, o segundo vocês já têm essa certificação, né? E aqui, ó, criar rotinas de estudo, tá? Que tem toda a agenda, ela tem uma sistemática que vai ser colocada ali para vocês, um cronograma de estudo, ter essa disciplina de ler, né, o conteúdo, porque às vezes, o que nós percebemos? Que o aluno vai direto para a atividade, mas não faz leitura das agendas, que foi um problema que eu já vou adiantar do TCC. O aluno não leu a agenda do TCC e foi fazer o último fichário. E justamente estava falando sobre. E aí a maioria dos alunos não entregaram. Mas foi revista essa questão também, para que não tivesse esse tipo de problema, né? O professor de EAD, quem é ele? Ele está ali justamente, mesmo à distância, como eu falei para vocês, eu estou bem distante da maioria dos alunos em si, cada um tem um horário específico, acontece muitas vezes o aluno manda uma mensagem na sexta-feira à noite, 11 horas da noite, e ele acha, assim, que o final de semana nós não temos acesso à nossa plataforma, via de regra, né? A gente entra às vezes, faz até reunião no sábado, mas via de regra, não. Nós não entramos aos finais de semana.
Então, logicamente, esse aluno vai ficar sem essa resposta. E já aconteceu comigo, um aluno mandou mensagem 23 horas, quase meia-noite, de uma dúvida que ele foi fazer uma atividade. Aí, na segunda-feira, que era o momento para entregar, aí ele mandou com cópia para a coordenação. A professora não me responde, assim, mas por quê? Nesse período, a gente não vai acessar a plataforma. Então, tem esses quesitos, nós temos aí um tempo para responder, não é imediato, tá? Embora a gente sempre está procurando responder o mais rápido possível vocês. Por isso que precisa de toda essa programação de estudo, porque às vezes o aluno verifica uma dúvida e a agenda já é para entregar na segunda-feira, o prazo máximo, aí isso, de fato, gente, atrapalha todo o andamento, tá? Para o aluno e para o professor dar essa assistência também, tá bom? Para vocês, que aqui nós estamos para ajudar vocês, sempre com essa intenção. Quem já está no segundo módulo já está habituado a essa tela aqui, que é justamente para que vocês tenham acesso ao AVA, né? E essa sistemática. No primeiro módulo gera muita dúvida, porque parece ser muita informação, mas nós temos aqui, ó, muito importante, quadro de aviso, sempre atento, Correiotec. Quero perguntar alguma coisa para o professor? Vamos lá para o Correiotec. E aqui o ambiente das aulas, que são as disciplinas que vocês têm. Houve uma alteração, creio que vocês, como o primeiro módulo foi no semestre passado, vocês não pegaram essa diferenciação. Antes não tinha a marcação em vigência, e isso facilitou muito. Por quê? Vocês têm disciplinas semanais e disciplinas mensais. Quinzenais, quem dera se fosse mensais, né? Semanais e quinzenais. Então, não vai fechar na mesma data, são datas diferentes. TCC, ele é quinzenal, tá? Então, precisa ter um tempo maior, é bacana pelo fato de ter um tempo maior para o aluno estar executando aí, já tem disciplinas que são semanais. Abre na sexta e passa a semana e fecha na outra segunda-feira, meio-dia, no máximo 11h59, né? Mesmo assim, acaba pegando 2 finais de semana para facilitar. Tudo é pensado para estar tentando facilitar a vida de vocês, tá? Porque nós sabemos que é complicado, sim, esse tempo, né? A sala de aula. Aqui é a agenda 0, ambientação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, e calendário do curso, tá aqui. Manual do aluno, tudo, perguntas frequentes, está aqui para resolver a maioria das dúvidas de vocês. Não entendi ou não tenho o que eu queria perguntar. Pode perguntar para o professor, mas tendo de antemão que aqui tem todas as informações. Quando vai começar uma atividade, terminar, tem um calendário lá específico para isso, até justamente essa questão das atividades que são semanais e quinzenais, tá? Então, isso facilita bastante, é algo que pode até imprimir para ter em mãos. Aqui vai estar demonstrando para vocês o perfil da sala de aula de vocês. Sensibilização, organização e sistematização, que é o conteúdo em si, tem um fórum de colaboração e apoio. Toda agenda é aberto um fórum de colaboração e apoio, aonde você pode estar fazendo algumas perguntas, estar conversando com os demais colegas, tá? E o professor, ele vai estar intermediando aí, tá? Sobre aquela sala, sobre aquela agenda, melhor dizendo, tá? Ampliando horizontes e fale com o seu tutor. Outra questão que eu gostaria de mencionar aqui é que, às vezes, o aluno acontece mais no primeiro módulo, justamente por não ter essa ciência, não saber ao certo quem é o professor. Às vezes manda mensagem, coloca lá Jaqueline, Cláudia, Maria Amélia, mas a disciplina que vocês querem falar é TCC. Então, procure enviar somente para o professor específico, porque os demais não têm conhecimento daquilo que está acontecendo, se for na disciplina de TCC. E até porque gera resposta de várias pessoas, tá? Então, sempre procurem, a não ser que seja realmente algo pertinente a todos os professores, mas, via de regra, procure encaminhar para o professor pertinente àquela disciplina, tá? Dentro do roteiro de estudo, ali sempre vai ter vídeos, links, muito bem direcionados, tá? Para o conteúdo específico que é de TTI. Então, sempre tem todo esse rol
de momento de reflexão, o porquê aprender, para começar o assunto. Não são agendas que são carregadas de informação, não. Sempre o estudo é direcionado, de fácil compreensão, como vocês podem ver aqui, sempre nós utilizamos, tem charge, tem uns vídeos, sempre procurando agregar para vocês, tá? Aqui não precisa delongar tanto. A atividade online, geralmente aqui no TTI, vou falar pelas minhas disciplinas, é fichário e debate, tá? O fichário vocês já compreendem, muito cuidado, façam a leitura do fichário, tá bom? Porque, às vezes, o fichário, ele coloca lá na abertura da atividade, ó, é para fazer um texto com 25 linhas, aí é para fazer um texto, é em forma de questões, mas é para responder em forma de texto. E o aluno, ele não compreende isso, às vezes não fez a leitura, fez ali correndo, e isso acontece, né? De fato, acontece na nossa vida mesmo, justamente pelo fato de não ter feito uma leitura tão bem ali do enunciado, porque tem tudo bem elaborado do começo ao fim para que você faça atividades. E essas atividades são simples, não são atividades que demandam muito tempo, tá? Geralmente são atividades mais práticas que você consegue fazer ali em pouco tempo, né? Tirando um pouquinho de tempo durante a semana, num dia específico, aos finais de semana, que geralmente é o que a gente tem tempo, né? Para estar resolvendo, fazendo essas atividades. Avaliação de aprendizagem. As avaliações formativas, que é justamente isso, né? Avaliações semanais e quinzenais, que vai ser feita através ou de debate, ou de fichário. Nós já tivemos a Padlet, tá? Agora, nesse momento, foi retirado o Padlet, mas já houve essa situação. Tudo vai depender de cada disciplina, mas nas minhas disciplinas, o que é utilizar? É o fichário e o debate. Também tenho que mencionar para vocês a questão do debate, porque o aluno, às vezes, no debate, ele coloca lá, concordo, Jaqueline, boa noite, concordo, fulana. A intenção do debate é o quê? Que você contribua com informações e que você também participe da interação com os colegas, tá? Porque às vezes o aluno participa lá 10 vezes. Opa, beleza, que bom, né? É bacana, a gente gosta disso. Só que às vezes é só assim, respondendo aos colegas como concordo, discordo. E não é essa a intenção. Por isso que muitas vezes o aluno participa 10 vezes e ele ficou lá com R ou com I. Por quê? Porque ele não teve conteúdo naquelas respostas. Então, é tudo com base nisso, tá? Inclusive, os feedbacks que nós damos aí de cada debate é com base nisso, tá? Encontros síncronos, de suma importância, tá? Porque ali cada professor tem uma didática, ele vai utilizar uma forma, tá? Nesses encontros, para estar passando informações. Geralmente, nós procuramos não fazer um encontro muito demorado, embora eu nunca consiga fazer menos que 1 hora, tá? Já aviso, porque eu falo bastante. Até porque, na verdade, essa foi a primeira vez que eu não consegui compartilhar a tela inteira com os alunos. Não sei o que aconteceu aqui, eu acho que meu notebook está querendo tirar férias, ou está querendo um novo. Mas, de fato, está sanando dúvidas. No TCC, na agenda 1, agenda 2 e si, já é bem mais tranquilo. Aí depois já começa a surgir bem mais dúvidas, né? Então aí os encontros começam a ser bem mais frequentes. Procure intercalar durante a semana, tá? À noite. E às vezes eu faço aos sábados, tá? À tarde. Eu faço no sábado à tarde, porque eu sei que tem alunos que trabalham no sábado até meio-dia. Então, geralmente, eu coloco lá para fazer as 2 horas. Mas isso depende de professor. O dia vai ser algo que o professor vai escolher, tá bom? Diante da possibilidade dele também, porque eu tenho cedo e à noite. Tem professor não, tem professor que só tem 5 HE, tem 10, então ele vai fazer dentro desse momento aí, tá bom, pessoal? Para não falar, poxa, mas tem professor que faz em tal dia, de tal forma. Cada professor tem essa liberdade para fazer. E algo muito importante, exame presencial é uma avaliação obrigatória, tá? E que é imprescindível para a aprovação de vocês. Porque às vezes o aluno não vai no primeiro,
não comunica nada, nem para a coordenação, nem para o professor, por favor, comuniquem. Ah, aconteceu isso, nós vamos, nos slides posterior, nós vamos ver que tem a guarda religiosa e outras coisas mais. Ah, eu trabalho. Não tem como, nesse sábado eu vou estar trabalhando, comunique. É tudo com comunicação, tá bom? Porque esse exame é presencial e vai ser realizado no polo, de acordo com o calendário. Já está fixado aí a data, que também vai ser colocado aqui, né? Nós temos aqui, diante das atividades que vocês apresentam, nós teremos 10 dias corridos para realizar as atividades das agendas semanais e 15 dias para as agendas quinzenais. Então, é um prazo bacana, tá? Muito bacana. E os professores, isso os alunos, 10 dias corridos semanais e 15 dias aí. Terão 5 dias úteis para correção dessas atividades. Também não é feita a correção na hora. Ah, o aluno fez, enviou, o professor corrigiu na hora. Às vezes acontece, porque o professor pode já estar ali fazendo as correções e acontece de ser feito na hora. Porém, nós temos esse prazo aí diante, porque são muitas atividades. Eu tenho praticamente mais de 400 alunos. Então, para fazer a correção de todos, isso aí não é uma coisa assim tão fácil, né? Até porque é uma correção personalizada para cada aluno, principalmente no debate, né? O aluno responde ali, o professor vai dar o feedback justamente de acordo com aquilo que ele colocou, tá? As atividades das agendas, como foi já mencionado para vocês, sempre vai abrir aqui, ó, na sexta-feira, né? Abre sexta-feira e vai fechar na segunda-feira. Meio-dia já é o fechamento dessa agenda. Então, olha só que bacana. Passa por uma semana com final de semana e passa pela outra também. Isso no caso de quinzenal. Se for semanal, também vai passar pelo final de semana. Vai ter esses finais de semana aí para o aluno estar fazendo essa atividade, tá? E olha aqui, quem quiser, até, apesar que tá pequeno aí para vocês, né? Mas quem já quiser tirar uma foto, embora isso também vai ser enviado pelos professores, tá? Eu lembro que na época que eu estudei não tinha isso não, tinha que me virar. Mas hoje, para facilitar, inclusive até para o grupo que eu fiz, eu já enviei um cronograma completo de todas as atividades que com datas, tudo certinho, tá bom? Para que vocês possam ter esse controle, para não errar. Imprime, cola num lugar de fácil visualização, na geladeira, perto na mesa lá do escritório, para que vocês não percam. Embora, já de antemão, vocês já sabem que tem o período de recuperação, né? Mas a recuperação é para uma situação específica, o aluno não entendeu a atividade, acabou perdendo, não é para ser algo frequente, até porque a atribuição de nota de menção para as atividades em recuperação não é a mesma, tá? Eu creio que vocês já perceberam isso, que quem faz atividade de recuperação é B, não vai conseguir tirar MB, tá bom? Porque seria até injusto com os alunos que entregam no prazo correto, tá bom? Então, Jaqueline, deixa eu te interromper um pouquinho. Sim. Eu vou ter que sair agora, porque eu tenho uma outra reunião. Alguns alunos eu já respondi aqui no chat, mas tem outras dúvidas que eles estão colocando ao final da apresentação, né? Acho que você acaba Isso, e no final respondendo, né? da apresentação, pessoal, eu respondo para vocês, porque agora eu não estou conseguindo visualizar, porque eu estou só se eu mudar a tela. Muito obrigada, viu, Cláudio, Obrigado pelo você seu pela apoio. parceria. Tchau, pessoal. Ótimo semestre para vocês, para todos nós, né? Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, Cláudia. Jaqueline. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Com Tchau. Deus. Tchau. E Bom aí, ao final de final, semana. pessoal, eu respondo. Eu vi que o André está com a mãozinha levantada aqui, mas ao final eu vou respondendo, tá bom? A gente vai conversando melhor. Então, temos isso aqui. Vai ser enviado posteriormente. Alguns alunos já receberam isso daí. E outra, professora, mas eu já quero ver agora. Vai lá na Agenda 00, que você também já vai ter aí essas informações. Olha aqui o TCC, né? Para o André, que inclusive falou lá que veio para concluir o trabalho de conclusão de curso. As atividades aqui, ó, primeira, segunda, terceira e a quarta. Já vou de antemão avisar vocês que geralmente, tá? Começa com. Não é que é complicar, não é complicar a palavra correta a ser falada, mas algo que vai necessitar de uma prática maior
realmente colocar a mão na massa no TCC é da agenda 5 em diante, tá bom? Até a agenda 4 vai ser registro fotográfico, preencher só trocar os dados, colocar o nome do solicitante, vocês vão fazer a localização, essa base, que acaba sendo tranquila diante das agendas que vocês vão ter aí, tá? Aqui, para dar com GI e EQ, né? A agenda 1 disponível no dia 1/8, então vocês já têm atividade para fazer, tá bom? E a agenda 2 vai abrir dia 8/8. De fato, GI e EQ é uma atividade atrás da outra, tá? É frequente. E por isso o TCC dá uma folga maior, tá bom? A agenda 1 está disponível até dia 18/8, olha só, né? Que espaço para respirar. E enquanto isso, nós vamos ter já nosso encontro. Por isso que eu não vou demorar tanto para ficar falando as coisas aqui, porque depois eu vou conseguir falar com mais calma, não só eu, como os outros professores, com vocês em reunião, tá bom? E a agenda 2 vai abrir dia 1/9. Olha só que belezinha, né? Então, facilita 3 bastante. bananas, ovo, com maçudo. Você nem pôs nem farinha de trigo, né? A recuperação das atividades, né? Banana Como eu falei para vocês. Tem o primeiro período de recuperação, o segundo e o terceiro, tá? Tudo de acordo com as agendas. Agendas que são quinzenais, são de 5 em 5. As agendas que são semanais, no caso quinzenais, melhor dizendo, né? O TCC, ela é de 2 em 2, como tá no próximo slide vai estar falando para vocês, e já as semanais, que são toda semana, aí não dá para colocar só 2 agendas. Então, tem essa necessidade, ó, pode ver que a agenda 1, 2, 3, 4 e 5 no período entre 5/9 a 15/9. Esse é o primeiro momento. Ah, professora, depois abre desde o início? Não, nós já tivemos isso, tá? Anteriormente, quando abria recuperação, lá, a terceira recuperação, abria desde a agenda 1, só que isso é inviável, o professor não consegue ter tempo suficiente para lançar essas notas, para principalmente fazer o conselho. É totalmente inviável, então isso foi alterado, tá? Quem já fez outros cursos vai perceber essa mudança, que agora não, agora é feita a abertura das disciplinas que são semanais, tá? Toda semana tá abrindo, são agenda de 5 em 5 e as quinzenais de 2 em 2, que é o caso de TCC, tá? Então, também foi algo que, para os alunos, alguns reclamaram, falaram, mas poxa vida, professor, antes abria desde a primeira, para nós era melhor, né? Porque se não conseguir, a primeira agenda lá, não consegui fazer, eu conseguia, só que isso acabava deixando também que o aluno não fizesse as outras recuperações, para deixar para fazer tudo no final. E aí não ficava legal, gente. Não ficava, não dava certo. Então, por bem, e eu creio que foi bem justo dessa forma também, dá para o aluno recuperar, ele tem essas oportunidades, então tá ótimo, tá? Aqui, isso aqui foi que eu enviei para o meu grupo lá, de uma tá diferente, mas é dessa forma aqui, tá? Primeiro período de recuperação, segundo período e terceiro período. Aqui está incluso as agendas tanto semanais quanto quinzenais, porque antes, lá no manual do aluno, vocês vão perceber que não tinha as agendas quinzenais, que era a abertura da 1 e a 2, a 3 e a 4, e aqui no TCC até a 7. Por quê? Porque vai estar em vigência. Por isso que ela está mencionada aí, tá? Porque ela vai, quando entrar o período de recuperação, a agenda 7 vai estar em vigência. Não que necessariamente ela é uma recuperação, mas ela vai estar em vigência. Para TCC é até a agenda 8 só, tá? Por ser justamente quinzenal. Atenção, já foi mencionado para vocês. Tudo que for realizado dentro do período de recuperação será B, tendo em vista que MB é para o aluno que fez no período, tá bom? E isso aqui, ó, que eu gostaria de frisar bem para vocês. Alunos com menos de 50% de participação nas atividades formativas, no momento do conselho intermediário, serão informados pelos professores, tá? Nós enviamos mensagens e pela coordenação que não estão aptos para realizar a prova presencial.
tivemos problemas esse semestre, porque o aluno não tinha, e ele não verificou o Correiotec, por isso a importância de verificar as informações do Correiotec, que ele não poderia participar, porque ele não tinha nem a frequência mínima de participação. E ele chegou lá, tinha prova para ele? Não. Então, não foi uma situação só, foram várias, tá? Então, se o aluno, eu sofri um acidente, como teve caso, o aluno sofreu um acidente, o atestado, envia o atestado, comunica a coordenação e os professores, para que possa ser repassado isso para analisar, tá? Porque senão vai ser considerado ou como desistente ou reprovado. E aí aí sim realmente complica. E eu fico triste, até porque no segundo módulo, o tanto de reprovação que tem ou desistente. O curso é de duração de 1 ano. Conseguiu vencer o primeiro módulo, que é tudo novo, é tudo novidade, que acaba sendo complicado, o aluno conseguiu, passou para o segundo, aí chega no segundo, ele desiste. Ou quando não, ele reprova porque ele não faz as atividades, não consegue aí nem 50%. Então, isso eu fico triste, porque eu falo, poxa vida, né? Já venceu um módulo, às vezes fez atividade, tem situações piores ainda, tá? Que o aluno está com 90% de participação. Porém, não faz o TCC, que é uma coisa que nós vamos falar também daqui a pouco. Que o TCC é obrigatório, tá? Senão ele vai reprovar. Professora, eu só quero fazer as disciplinas, depois eu faço o TCC. Tem aluno que fala isso. Não, professora, eu realmente não fiz o TCC porque tá corrido, depois eu quero fazer. Beleza. Só que tem que ter essa ciência, porque teve outros alunos que, eu estou inconformado, isso é uma injustiça, onde já se viu, mas é requisito, tá? Então, aqui nós tivemos uma outra notícia que vocês já tiveram no semestre passado, que é o quê? Isso aqui não tinha, que é a acrescentação de pontos, de acordo com o que o aluno foi produzindo. Então, se o aluno ele tem uma participação maior de 80% e menor de 90%, vai acrescentar ali um ponto extra no exame. Que belezinha! Teve aluno que conseguiu 15, com um ponto ele conseguiu passar. Então, foi ótimo isso, ajudou bastante. Participação maior que 90% e menor que 100%, acrescenta 2 pontos. E se o aluno teve participação de 100%, 3 pontos. Esse teve aluno que ficou com pontuação 33, porque ele acertou a prova, gabaritou a prova e ficou sobrando ponto, nem precisava dos pontos. Mas isso é bacana, isso ajuda também, tá? Então, muito importante a elaboração das atividades, porque vocês vão estar ganhando, participando, entregando as atividades, vocês vão estar ganhando pontos aí para ajudar na conclusão aí do trabalho de vocês, né? E outro ponto positivo, nós tivemos um aluno, o Célio Medeiros, tá? Estudante de TTI, que foi selecionado por intercâmbio cultural. Pode ver que a coordenação já colocou aqui, ó, a foto dele, que são todas essas vantagens. Mas como que consegue isso, professora? É justamente pela pontuação que vocês têm aí de participação, que corresponde à nota, né? Se o aluno ele participa de todas as agendas, faz tudo certinho no prazo, ele tem 100%. Então, isso significa um bom desempenho. Vai lá no TCC, ele tira MB. Então, é por esse critério, é critério de participação, tá bom? Não tem que fazer prova, não tem nada para ter o intercâmbio. Pelo fato de ter participação nas aulas, ele já conseguiu aí, então, deve estar usufruindo aí, que bacana, né? Porque hoje o intercâmbio é caro, é difícil. Então, o Centro Paula Souza, ele faz, né, essa vantagem para o aluno, e o aluno não paga nada, tá, pessoal? O intercâmbio cultural é tudo por conta do Centro Paula Souza, a viagem, a estadia, a alimentação, o curso, tudo por conta do Centro Paula Souza. A única coisa que o aluno ele tem que fazer é o passaporte. Caso contrário, já tem o passaporte? Belezinha. Então, agora é só fui. Tá? Então, isso é algo que chama bastante atenção e o curso EAD também tem essa vantagem.
Mais uma vez sobre os exames presenciais aqui, tá? Como que eu faço para saber, né? Os exames presenciais vão ocorrer em datas previstas lá no calendário, sempre das 9 horas ao meio-dia, na ETEC Polo, que vocês já têm ciência pelo fato de já ter feito o primeiro módulo, então vocês conseguem até visualizar aqui, ó, na caixa lateral esquerda do meu espaço, no link meu perfil, vocês conseguem isso. Alunos com condições especiais de estudo, tem que ter toda uma documentação certinho. Vamos supor que tá, né, doente, guarda religiosa e outras coisas. Vocês têm todo o direito em fazer em outro momento. Só que isso precisa ser notificado e ser feito da forma correta para que vocês possam fazer jus a isso, tá? Porque se o aluno, não notificou que tem guarda religiosa, nós não vamos conseguir ter dimensão disso. Então, o aluno precisa fazer todo o procedimento correto, tá? Aqui, já foi falado, ó. Aluno ausente no primeiro exame deve justificar o motivo e solicitar o segundo exame ao professor mediador. E o aluno ausente nos 2 exames, aí já a situação fica bem mais complicada. Sem justificativa, ele vai ser considerado desistente. Às vezes o aluno faltou no primeiro, sei lá, ficou doente, um exemplo, né? E ainda no segundo, porque o prazo não é tão longo assim, o aluno ficou doente de novo. Comunique para que seja feita alguma coisa em benefício. Caso contrário, é considerado como desistente. Também tem muitos casos dessa forma, tá? Já temos aqui um calendário. O primeiro exame, dia 29/11 de 2025. E nós temos o segundo, dia 1º/12 de 2025, tá? No caso dos adventistas, sempre dessa forma. Depois, posteriormente, nós temos no dia 13/12 exame, e no dia 15/12 também, os adventistas, que vão ser aplicados no polo. Então, tem bastante tempo, né? Ainda bem que é um exame só, e um exame assim, né? No final, não tem no intermediário, que geralmente tem. A FATEC mesmo tem dois exames dessa forma, então é mais provas, né? Nesse caso, é bem para o final, gente. É novembro, finalzinho de novembro aí e dezembro, para estar atento quanto a isso, tá? A importância de participar nos encontros, porque você vai estar tendo uma interação maior com o professor ali, né? Para ele estar te explicando assim por diante. Professora, mas eu não consigo, eu trabalho em turno, eu não dá certo, eu não consigo. Ok, você também não vai ser prejudicado por isso. É bom que participe. Se caso não participar, todo encontro igual esse que está sendo gravado, eu gravo os meus encontros e os professores também. Posteriormente, a gente envia esse link para que vocês possam assistir, tá? Eu procuro só gravar o principal ali, as informações principais, como hoje, né? Infelizmente, a gravação do dia de hoje vai pegar uns 20 minutos tentando compartilhar a tela. Então, para quem vai assistir, vai ter que antecipar um pouco, porque senão fica muito demorado. Mas nas aulas, nos nossos encontros, eu coloco para gravar quando realmente eu vou falar sobre o tema, e agora conversas que vêm pessoais, antes isso aí não fica gravado, não. Então, é muito importante. Fórum de colaboração, como já foi falado, toda a agenda tem, então vocês podem estar colocando lá, interagindo com os colegas e professores, tá? Na própria agenda tem lá, ó, Fórum de colaboração e apoio. E aqui, que eu creio que também deve ser a dúvida de muitos, tá? Embora isso, geralmente nós fazemos uma palestra, vem uma pessoa específica para falar sobre o Cresce, tá? Que é a dúvida de muitos. Eu já terminei, como os alunos que terminaram agora no meio do ano. Professora, eu já posso solicitar? Não, calma aí. Primeiro, você precisa ter o certificado do Centro Paula Souza, para depois vocês solicitarem o Cresce, tá? Não tem como. Mas eu tenho lá já saiu um papel como eu finalizei. Não, esse papel não é, o Cresce não aceita, tá? Tem que ser o certificado. Aí sim vocês podem dar
sequência aí em tudo, tá bom? O estágio não é obrigatório para o curso de TTI, para nós não é, mas eu estou fazendo ou eu quero fazer. Ótimo, porém, não é obrigatório. E aí, no próprio AVA, vocês têm um cantinho lá sobre estágio. É só você clicar lá para que você formalize, tem o termo, tudo certinho, tá? Mas isso no primeiro não é uma obrigatoriedade o estágio. E olha só, né, pessoal, a anuidade aqui do Cresce tá R$ 873, né? Anual. Para quem tem o interesse em ter o Cresce assim por diante. Isso é informação inicial. Posteriormente, nós teremos palestras aí do pessoal do Cresce para estar falando realmente com vocês, para tirar dúvidas também, mais peculiares, tá? Como eu falei, informações sobre estágio, tá? Que vocês podem obter ali, tanto para anexar documento, como para ter informações sobre, embora não seja obrigatório. E aqui, aproveitamento de estudos. Os alunos que estão aqui, que já fizeram alguma faculdade, a única disciplina que não tem dispensa, tá bom? É TCC. TCC não tem dispensa, não. Mas empreendedorismo e qualidade, a maioria pede de empreendedorismo e qualidade, tá? Podem solicitar. Eu já fiz administração, fiz gestão empresarial. Vocês podem, desde que vocês vão enviar a documentação, tem um link que vai ser disponibilizado para vocês, lá no Correio Tec e no quadro de avisos. O prazo não é longo, tá? Então, se atentem a isso, para que vocês possam enviar essa documentação. Sendo aprovado, vocês têm dispensa dessas disciplinas, tá? E também, se tiver mais alguma questão, lá na Agenda 00, vocês conseguem ter essas informações. Aqui, como eu falei para vocês, o prazo não é longo. É do dia 2/8, começa hoje, tá, galera? Hoje vocês já podem fazer jus aí ao aproveitamento de estudos. Até dia 14/8, então o prazo é bem curto, para que vocês possam pedir esse aproveitamento. Lógico que antes disso é bom que vocês façam a leitura lá nas perguntas frequentes, na Agenda 00. E aqui o link. Esse link já, provavelmente, a Ana Paula já deve ter enviado, nós vamos enviar para vocês também, e vocês já conseguem fazer isso tudo online, tá? No primeiro momento. E aqui o meu querido, né, o trabalho de conclusão de curso, o famoso PITAM. O que é esse PITAM, né? É o parecer técnico de avaliação mercadológica, que muitos entram no segundo módulo. Ai, que medo, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. De fato, com os afazeres que nós temos no dia a dia, com trabalho e tudo mais, às vezes pode parecer que fica complicado, porque nós não temos o tempo suficiente que gostaríamos de ter, mas o TCC, ele é feito passo a passo com vocês, tá? Agenda 1, 2, 3. Antes não era. Vocês entregavam o TCC na última agenda. E as outras agendas eram agendas mais científicas, de trabalho científico. Não era tanto voltado para esse parecer. Agora não, foi revisto isso. Então, da agenda 1 até a agenda 8, é todo em prol trabalhado com o aluno, o PITAM. Então, cada fase nós vamos estar fazendo junto. Embora eu, como professora de TCC, é a junção das demais disciplinas, tá? Vamos supor, no módulo passado, a agenda 5, era para ser feita a tabela para conseguir o valor exato do imóvel, do metro quadrado do imóvel. Não sou eu que vou explicar isso para vocês, tem a disciplina do professor tal que vai explicar isso para vocês. E vocês vão colocar, tanto que no enunciado lá da agenda, gente, a Ana Paula, ela colocou, agenda tal e tal é referente ao que vocês vão ter que fazer aqui. Então, o aluno já vai direto lá naquela agenda, aí tem videoaula, e aí, muito importante, o encontro síncrono, o aluno participar, porque aí o professor vai estar ali fazendo junto com vocês, para depois, a minha parte é o quê? Fazer a correção, dar umas dicas, ou ajudar vocês nisso daí, mas não sou eu que vou ensinar do zero a fazer esse tipo de cálculo, porque tem a disciplina específica, tá? Depois vem o PIT, que é essencial também, a entrega, o PITAM e o PIT. O que é o PIT? É um vídeo
Um vídeo curto, a junção dos dois que vai dar a nota final. Às vezes o aluno tirou MB no TCC, na agenda, até a agenda específica. Geralmente o PIT é a agenda 7. Aí o PIT ele não faz. Poxa, tirou MB, que bom, mas ele não fez o PIT. Ele vai ficar com MB? É uma junção de notas. Então, provavelmente ele não vai ficar com MB na nota final, tá? Na nota final ele não vai ficar. Ou às vezes o aluno não entregou o último arquivo do trabalho de conclusão de curso, mas fez o pitch. Ah, então aí ele vai falar, não, entreguei o pitch, vou passar. Não é bem assim, tá? Então tem que ter cuidado com isso daí, que são dúvidas que geralmente os alunos têm ou que fazem e depois se sentem prejudicados, mas isso é uma informação que é falado desde o primeiro dia de aula, que hoje é a nossa aula inaugural, e vocês já estão tendo ciência disso. É essencial e obrigatório a entrega do PITAM, do trabalho de conclusão de curso. Caso contrário, não vai ser possível a formação. Aqui eu gostaria de fazer um adendo, porque vamos supor, né, aquela situação que eu falei para vocês, o aluno tem 90%, 80%, ele concluiu todas as atividades, porque precisa ter no mínimo 75%. O aluno está lá com 80%, ele fez todas as disciplinas, porém, o TCC ele não fez. Ele pode cursar depois? Sim, só que ele também vai ter que ficar atento, porque ele vai ter que requerer o aproveitamento de estudo, como ele passou nas disciplinas, que é a turma, tem uma turma específica só para aluno de TCC, ele pede o aproveitamento das disciplinas e cursa só o TCC, tá? Mas aí é um semestre a mais que ele vai ter que fazer isso. Mas aí depende de cada um. Tem pessoal que fala, não, eu quero assim, tem outros que falam que não, outros, infelizmente, não conseguiram, tentaram, mas não conseguiram, e é dessa forma, tá bom? Então, o PITAM, ele vai ser elaborado durante o semestre, passo a passo, juntamente com o professor, tá? Das disciplinas, e eu vou estar fazendo a correção de cada item que vocês vão estar abordando nas outras disciplinas, que tanto EQ, GI e assim vai, tá? E outras também, né, que vocês já tiveram no primeiro módulo. Então, muita atenção quanto a isso. Isso aqui eu já falei, né, já adiantei para vocês o TCC, a obrigatoriedade do TCC e o PIT também, tá? Eu, no módulo passado, no semestre passado, melhor dizendo, eu fiz uma reunião, inclusive, com os alunos, eu ensinei o passo a passo, porque às vezes o aluno tem dúvida sobre o link, que vocês vão ter que enviar um link desse pitch no YouTube, que é o mais fácil. Você transferir, colocar o seu vídeo e colocar no YouTube, então fiquem tranquilos, que nós vamos fazer isso junto, vou estar ensinando vocês, já tem até inclusive essa gravação que ensina o passo a passo para obter esse link e enviar para o professor, tá? Caso não entregue ou seja reprovado no componente TCC, o estudante terá que cursar mais um semestre, que foi o que eu havia mencionado, tá? Histórico e diploma. O histórico escolar, depois que vocês terminarem o curso, né, aí os alunos falam, opa, agora eu quero meu certificado, meu histórico, eu quero, né, quero exercer minha profissão e tudo mais. Nós temos aí, vai estar disponibilizado lá em Informações Acadêmicas em até 90 dias, tá? Após a aprovação do estudante no curso. Então, não é imediato. Ah, terminei o curso e já estou com certificado? Não. Até 90 dias. Para os alunos que terminaram agora, né, em junho, comecinho de julho, setembro, eles já vão estar em mãos aí esse certificado, tá? Mas não é uma coisa que sai na hora, vocês vão precisar baixar tudo certinho, esse certificado. Também não demora tanto, não, é algo que é breve, tá? E aqui, já finalizando nosso bate-papo, as nossas redes sociais, para que vocês possam seguir tanto no Instagram quanto no Facebook nós temos, tá? Vocês podem estar seguindo lá, para que vocês tenham maiores informações, fiquem por dentro de tudo que acontece dentro dos cursos, em geral, que ali não vai ser só propriamente o curso de TTI, sim todos, tá bom? E que vocês tenham em mente que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu sei que às vezes é complicado para vocês, não é uma coisa
tão fácil diante dos nossos afazeres, né? A gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia, e como eu já mencionei para vocês, o aluno que faz o EAD é porque ele tem outra função, acumulando com casa, filhos e tudo mais, né? Mas nós estamos aqui para ajudar com vocês. Contem comigo, quem é da turma EUK, contem comigo, eu vou procurar ter um contato bem próximo de vocês. Já teve alguns alunos que eu adicionei aqui no grupo, né? Então, podem estar aí alguma dúvida, qualquer coisa, a gente vai ter esse contato, para que vocês possam aí finalizar esse segundo módulo com sucesso e logo possam já estar exercendo a função de vocês, tá? Agora vamos aqui, que tem várias mãozinhas levantadas, eu vou só encerrar a gravação. Ah, isso.